Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Vanessa. Hoje vamos falar sobre os territórios indígenas. Por que eles são tão importantes? Você sabe onde estão localizados? Antes de começarmos, deixe sua presença registrada. Basta acessar o código QR que aparece aí na tela. Enquanto isso, um recado rápido aos professores e professoras que nos assistem. Essa aula é destinada aos estudantes do quarto ano dos anos iniciais. Trabalharemos a seguinte habilidade: identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes no Brasil, tais como terras indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos, reconhecendo a legitimidade da demarcação desses territórios. O objetivo é reconhecer a importância da demarcação das terras indígenas a fim de preservar o modo de vida das diversas etnias e entender o que são as terras quilombolas. Agora sim, vamos à nossa aula. Bom, se vamos falar sobre as terras indígenas, é importante começarmos a falar sobre os povos indígenas. Os indígenas brasileiros são parte dos povos originários, ou seja, povos que já habitavam as terras que hoje conhecemos como Brasil, antes da chegada dos portugueses. Entre esses povos há várias etnias. Etnias ou grupos étnicos são grupos de pessoas que se identificam entre si pela cultura, língua, hábitos, territórios e costumes. Sendo assim, os povos indígenas são formados por diversos grupos étnicos, com diferentes costumes, línguas e territórios. Basicamente, isso quer dizer que eles não são todos iguais. Talvez a gente perceba muita diferença entre os indígenas que ocupam determinado território no Espírito Santo e em algum outro estado, por exemplo. Reconhecer isso é fundamental para respeitarmos e valorizarmos a cultura desses povos. Um aspecto importante dessa valorização e respeito é a demarcação dos territórios, reconhecendo que eles têm direito a ter seu espaço e viver sua cultura. As terras indígenas são áreas habitadas por povos indígenas com seu modo de vida e seus costumes. E quando se fala em demarcar essas terras, significa que o governo reconhece oficialmente a posse e o uso dessas terras por indígenas e seus descendentes. Porém, nem todas essas terras estão devidamente demarcadas. E isso é um problema, porque pode acontecer de serem invadidas por povos não indígenas. Por outro lado, quando há demarcação, é uma forma de proteger esses grupos e o modo de vida deles. Agora, observe aqui comigo esses dois mapas. Aqui no primeiro, temos as regiões do Brasil, só para você entender. Todo esse território aqui é do Brasil, nosso país. E ele é dividido por regiões e estados. Então, tem grupos de estados que formam cada uma dessas regiões. Então, tem a região Sudeste, onde moramos. Tem o Nordeste, o Sul, Centro-Oeste e Norte. Já o segundo mapa, nós temos a indicação de algumas terras indígenas. Então, a gente pode observar, por exemplo, aqui embaixo, a legenda indicando que tipo de informação esse mapa apresenta. Então, no caso dele, a legenda explica o que significam cada uma dessas cores. Em laranja, nós temos as terras já demarcadas. Em verde estão aquelas em fase de demarcação. E em vermelho escuro, as novas propostas de demarcação. Agora, observando esses dois mapas, compare para responder. Em qual região há maior concentração de terras indígenas?
na região norte. Você imagina por que a maior parte de terras indígenas estão ali? Uma das razões tem a ver com a colonização. Quando os portugueses chegaram, as áreas ocupadas por eles foram mais próximas ao litoral. Consequentemente, isso ia tomando o espaço dos indígenas nessas regiões litorâneas. E como as tribos indígenas mais fortes, por assim dizer, estavam no norte, eles conseguiram resistir a essa ocupação de outros povos. Inclusive, importante ressaltar que ainda hoje acontece invasão de terras indígenas. Olha só essa notícia. Indígenas denunciam invasão por garimpeiros no território Chipaia, no sudoeste do Pará. Muitos querem explorar economicamente essas terras, principalmente empresas de agropecuária, mineradoras e madeireiras. E é muito triste pensar que essas pessoas não respeitam esses territórios, nem os povos que ali habitam. Pensam apenas em lucrar ainda mais. E você já marcou a sua presença na aula? Acesse o código QR aí na tela. Agora, voltando ao mapa, indicando os territórios indígenas no Brasil, aqui nós temos o Espírito Santo. Tem alguma terra indígena por aqui? Se olharmos com cuidado, vamos perceber que sim, tem uma indicação, uma área laranja demarcada aqui. Isso significa que há reserva indígena. Mas onde? Você já ouviu falar em terras indígenas aqui no estado do Espírito Santo? Pois é, estão no município de Aracruz. Aliás, o único município que possui aldeias aqui no estado. Lá são encontradas duas etnias, Tupiniquim e Guarani. Inclusive, a aldeia Tecoamirim, no distrito de Santa Cruz, onde vivem os índios da tribo Guarani, conserva suas tradições e é aberta à visitação por meio de agendamento. O visitante pode conhecer a moradia, utensílios, vestimentas e pode fazer passeio de barco, degustar peixe frito e conversar com os indígenas. Parece bem legal. Eu nunca tive oportunidade, mas conheço uma pessoa que foi e achou incrível. E vocês, já conheceram? Depois me conta como foi, caso você já conheça esse lugar. Agora vamos falar um pouco das chamadas comunidades remanescentes de quilombo. Espera aí, você entendeu? Comunidade significa grupo de pessoas. Remanescentes, restante ou que resta. E quilombo. Quilombos eram refúgios para as pessoas escravizadas. Locais formados por uma comunidade de africanos que foram escravizados e fugiram das fazendas. Existiram quilombos muito conhecidos em todo o país. E reconhecer esses espaços também é muito importante. É um símbolo de resistência àquela condição de escravidão. Reconhecer esses lugares valoriza essas comunidades negras. Vamos identificar aqui no mapa os estados que ainda possuem essas comunidades. Aqui observamos a distribuição dessas comunidades pelo Brasil. Estão em destaque os 6 estados que mais possuem essas comunidades, como podemos observar. Cada sigla dessa representa um estado. Siglas são abreviações de palavras, neste caso do nome dos estados. Os estados representam cada divisão do nosso país. Então vamos identificar as siglas que estão em destaque? Qual o maior número que aparece aqui entre os 6? É o 718, né? E o segundo maior? 653. Olha só, aqui do lado segue justamente a ordem do maior para o menor. E as cores, né, os maiores para os menores, vai mudando a intensidade. Quando algo está organizado assim, do maior para o menor, dizemos que está em ordem decrescente. Então vamos lá. A sigla BA é do estado da Bahia.
O segundo é o Maranhão. Terceiro, Minas Gerais. O quarto, Pará. O quinto, Pernambuco. E o sexto, Rio Grande do Sul. Mas onde está o nosso estado aqui? Será que o Espírito Santo tem comunidades quilombolas? A sigla do nosso estado é ES. E aqui diz, que são 38 comunidades quilombolas. Lembrando que esse mapa é de 2016, então as informações são daquele ano. Essas comunidades estão espalhadas pelo estado, com maior concentração em Conceição da Barra e São Mateus, lá no norte do Espírito Santo. Conseguimos identificar aqui no mapa. A luta dessas pessoas é para manter a cultura, conquistar respeito e espaço. Mas por que isso é tão importante? Veja o vídeo a seguir. Ouça com atenção e depois diga o que você acha dessas informações. Reconhecer os direitos das comunidades quilombolas e povos indígenas sobre suas terras significa respeitar suas histórias e seus modos de vida. O brasileiro precisa valorizar de verdade suas origens indígenas e africanas, e a melhor maneira de fazer isso é protegendo as terras e as manifestações culturais de índios e quilombolas. O encontro dos índios e negros com os demais segmentos da sociedade brasileira não foi pacífico. Desde o início da nossa história, povos indígenas e comunidades quilombolas lutam para preservar seus territórios. Muitas conquistas já foram obtidas, mas infelizmente, a expansão do agronegócio e grandes obras de infraestrutura trazem novas ameaças. Desde 2007, o Fundo Brasil de Direitos Humanos apoia povos indígenas, comunidades quilombolas em todo o território brasileiro. Fundo Brasil de Direitos Humanos. Ao garantir o direito dessas populações, ajudamos a construir uma sociedade justa e igualitária. É uma luta de muito tempo e que dura até hoje. Por diversas vezes na história, o lucro e o dinheiro falam mais alto. Por isso essas comunidades acabam perdendo espaço. Daí a importância de terem seu território reconhecido e demarcado. Agora, dá uma olhada em um outro vídeo. Neste, você vai perceber como é a vida de uma comunidade quilombola. Depois já prepara caderno, lápis e borracha para fazer uma anotação. Mais acesso aos programas sociais, regularização de terras, apoio para as atividades rurais e educação para as crianças. Essas foram algumas das medidas anunciadas em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra para garantir mais qualidade de vida a estas comunidades. São mais de 200 mil famílias quilombolas em todo o país. E a equipe de reportagem da redação da NBR foi conhecer uma comunidade em Cavalcante, município de Goiás, a 300 quilômetros de Brasília, e mostra para você os Calungas. Os quilombos surgiram no século XVI, como grupos de escravos que se refugiavam na mata para escapar dos trabalhos forçados. Formado há 300 anos no norte de Goiás, os Calungas são a maior comunidade quilombola remanescente do Brasil. Até o início da década de 80, muitos deles ainda duvidavam do fim da escravidão. Os fazendeiros colocavam uma imagem negativa na cabeça das pessoas, principalmente aqueles mais velhos, né? Para não aceitar ser se identificado como quilombola, né? Que ia voltar à escravidão e tal. Nos últimos 30 anos, o quilombo sofreu transformações. As cabanas de palha foram dando lugar às casas de alvenaria, mas ainda há o que melhorar. O Quilombo Calunga abriga mais de 8 mil pessoas. Metade das famílias recebem o Bolsa Família, mas muitos ainda estão em situação de extrema pobreza. O artesanato e a tecelagem são fontes de renda para as mulheres da região.
Não é só aqui, essa tecelagem está em todo o sítio histórico. Calunga está sendo reativado a tecelagem. Tradicionalmente, os calungas plantavam para o próprio consumo. Hoje, esses alimentos são vendidos para a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Em seguida, eles são transformados em merenda escolar. Antes da gente ter essas oportunidades, a gente já produzia, né? Mas era mais pouco, porque a gente não tinha quem comprava o excedente. E hoje, além da gente come, né, uma coisa puro, e o excedente a gente está vendendo e colocando um dinheirinho no bolso para comprar um sapato, comprar uma roupa, comprar um remédio, até e dar uma passeadinha em algum lugar, se caso precisar, né? Outra ação do governo federal no Quilombo Calunga foi a construção de 157 casas. Às vezes pessoas pensam assim, mas os quilombolas não podem mudar a característica, né? Mas não, pode sim, pode mudar de melhor para melhor, né? Do pior para melhor. Ter uma casinha boa não é mudar a característica, não, né? Não é mudar perder sua identidade de ser quilombola, não, é o contrário. Ser quilombola, ele sente feliz de ser quilombola, mas também tendo o direito de ser cidadão brasileiro, e como qualquer cidadão merece também ter uma vida digna, né? E aí, o que acharam? Algo importante é que essas pessoas precisam ter apoio e incentivo de órgãos competentes para conseguirem se manter e manter seus costumes e cultura. Transporte, saneamento, moradia e educação são direitos fundamentais que eles também precisam que sejam garantidos. E um comentário que me chamou a atenção é que o Senhor diz que as mudanças para melhor são bem-vindas. Então, tanto comunidades indígenas quanto quilombolas passaram por mudanças, assim como todos nós mudamos os hábitos, cultura, costumes, enfim. Eles não precisam ficar parados no tempo. Agora, anota aí ou tira uma foto dessa questão. Depois da aula, você deve responder com suas palavras. Qual a importância da demarcação de territórios indígenas e comunidades remanescentes quilombolas? Você vai lembrar do que aprendemos nesta aula e responder com suas palavras. Vou te dar um tempinho para tirar uma foto da atividade. Agora, para te ajudar, vamos relembrar o que vimos na aula de hoje? Já fique atento, pois pode te ajudar a responder a questão que você anotou ou fotografou. Podemos relembrar brevemente a história dos povos indígenas e das comunidades quilombolas. Entendemos a luta desses povos para manter seus costumes e tradições. Vimos a importância de demarcação de terras, para que os direitos deles sejam garantidos e respeitados. Que a gente saiba reconhecer sempre a importância dessas pessoas em nossa história. E também as lutas e sofrimentos que passaram por causa da exploração indevida dos territórios e do trabalho deles. E não esquece de registrar a sua presença aqui na aula, viu? É só acessar o código QR que aparece aí na tela. Responda a sua atividade e compartilha conosco lá no Instagram, @deverimcasa-na-tv. Se tiver dúvida, é só deixar seu recado lá no site www.tvdeverimcasa.com.br. Esta aula termina aqui. Espero que tenham aproveitado o conteúdo. Até a próxima e não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.